Olá, meu querido telespectador, estamos aqui dentro do assunto da doença inflamatória pélvica. Devo avisar que estou na véspera de prova, então o modelo de estudo muda um pouquinho, né? Fica aquele negócio mais dinâmico, aquele negócio mais ágil, mas a gente vai conseguir entender de maneira inteligente o que é a doença inflamatória pélvica, beleza? Então vamos comigo aí nesse entretenimento, nessa diversão que é a DIP, a famosa DIP, né? Então, estamos aqui diretamente no resumo, não fizemos aquele sub-resumo, né, que a gente fazia antes para organizar o nosso pensamento, ficar melhor para a gente estudar em perguntas, mas não estamos com tempo, então vamos acelerar, beleza? Então, basicamente, a gente tem a divisão trato genital superior, trato genital inferior. Aqui está explicando justamente qual é a diferença, né? E está dizendo que a DIP ela se caracteriza justamente pelo quê? Pela transição de uma infecção que é de trato inferior, né? De vagina, de vulva, como por exemplo uma clamídia, né? Como por exemplo a gonorreia, todas essas doenças são de trato inferior, mas elas podem chegar e atingir o trato superior, beleza? E é aí que se desenvolve a DIP, ok? Então é a ascensão do germe do trato inferior para o posterior, beleza? Para o superior, melhor dizendo, beleza? Nada de posterior, superior, certo? E aí, como é uma doença inflamatória pélvica, ela é um conjunto de sinais e sintomas que se caracterizam justamente por uma infecção, né, de ascensão e disseminação desse trato inferior, podendo chegar até nível do peritônio, como a gente vai ver nos estágios aí que se caracterizam, beleza? Deu para entender? Show de bola. Lembrando justamente desse contato aí peritoneal que existe nas trompas, né, com o ambiente aí da cavidade abdominal. Então essa relação é extremamente importante. Não está separado, não tem nada separando, né? Tem um peritônio lá, inclusive a gente pode extravasar esse até contraste para essa área do peritônio, beleza? Então, pode acometer aí todas as regiões do trato superior, útero, trompa, ovário, né? Cair até na região pélvica, comprometendo estruturas do peritônio e outras estruturas. Ou seja, acabamos de entender qual é a lógica da DIP, né? Fisiopatologia da DIP, é isso aqui. Acabou. Muito simples, beleza? E aí, o que é que você tem que entender como sendo a DIP também? Ela é a principal complicação da IST, né? E isso está diretamente relacionado ao fato justamente do seu agente etiológico ser simplesmente quem? O Neisseria gonorreia e a Chlamydia trichomatis, beleza? Então elas são as principais causas aí de DIP, é justamente outra doença, que é uma infecção sexualmente transmissível. Por isso que na investigação a gente sempre tem que pedir outras doenças, hepatite B, hepatite C, HIV, VLDR, gonorreia, todos os testes possíveis, beleza? Então vamos lá, a gente está lá na IST, né? Uma complicação da IST. Então qual a população que está mais suscetível? A população que está mais suscetível é a IST também. Então, do 15 aos 25 anos, que tem muitos parceiros sexuais, que tiveram uma sexarca precoce, que não faz uso de preservativo. Então esse é um ambiente de risco, né? Então essa é uma característica muito importante. Então, mais prevalente dos 15 aos 25 anos, né? A maioria tem menos de 25 anos, 70% na verdade. As adolescentes têm mais chance de desenvolver, justamente porque ela tem o quê? Porque ela tem algumas alterações anatômicas diferentes. E além disso, além dela ter alterações anatômicas, que a gente vai ver já já, na verdade vou dizer logo, né? Quais são as alterações anatômicas da pessoa que tem menos de 25 anos, que uma mulher com mais de 25 anos geralmente não tem? O muco cervical dessas mulheres, ela é menos espesso, né? Ela não tem anticorpo para clamídia, beleza? Geralmente ela não tem anticorpo para clamídia. E o último, e muito importante também, a JEC, né, a junção escamocelular, ela é ectocévica, né? Ou seja, ela está para fora. E é por esse motivo, por todos esses motivos que a gente tem uma chance maior de um adolescente ter uma DIP. Justamente por conta do seu comportamento e também por conta da sua estrutura anatômica. Beleza? Show de bola? Além da atividade sexual desprotegida. E aí a gente tem principalmente nesse gonorreia e o Chlamydia trichomatis. Lembrando que isso aqui, inclusive, interfere fortemente no tratamento. A flora, a microbiologia é polimicrobiana, ou seja, a gente tem anaeróbio, restrito, facultativo, aeróbio, gram positivo e gram negativo, beleza? Exemplos, vamos falar aí de anaeróbios obrigatórios. A gente tem o ureoplasma, o micoplasma, que são dois, inclusive, que a gente tem que fazer aí cultura para esses dois, né? A gente pode pedir cultura para esses dois, né? A gente pode pedir o Gardnerella, muito comum aí o que? Na vaginose bacteriana, lembrando que ele é um anaeróbio facultativo, beleza? O Enterococcus também. Os aeróbios, né? Gram positivos. A gente tem, por exemplo, o Streptococcus agalactiae, beleza? O gram negativo, a gente vai ter a Escherichia coli, certo? Então, todos esses, beleza? Todos esses são extremamente importantes porque eles compõem aí a microbiologia da DIP, mas o mais importante é justamente, se você tiver que lembrar, a ureoplasma, micoplasma, Neisseria gonorreia
e clamídia trichomatis. São esses que você tem que lembrar, beleza? E aí, uma coisa muito importante são outras duas etiologias muito menos comuns aí para nossa queridíssima DIP. Então a gente vai ter a actinomicose e a tuberculose, beleza? A diptuberculose e a actinomicose. A da actinomicose é mais comum nas mulheres que utilizam DIU, a gente vai ver, né? Mulheres que têm cervicites e utilizam DIU, ela tem mais chance, 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver DIP do que outras mulheres, beleza? Então por isso porque ele altera totalmente o ambiente imunológico lá, né? Já que ele gera uma reação inflamatória constante. E também a gente tem a tuberculose. A diptuberculose que é derivada justamente de uma disseminação hematogênica do bacilo. A gente sabe que a gente pode ter tuberculose em diversas áreas do corpo. Você estudou tuberculose, você viu que é uma doença aí que pode ter caráter sistêmico, né? Sistêmico não, tem caráter de disseminação, né? Então tá aí nesse ambiente aí das possibilidades, né? Então, ela é insidiosa, né? Não é sexualmente transmissível e tem justamente essa característica de ser uma disseminação hematogênica. Show. Entendemos a fisiopatologia, entendemos os causadores, entendemos. Agora vamos entender o grupo de risco. Então a gente já falou muito do grupo de risco, né? A gente já viu que são mulheres menores de 25 anos, a gente já sabe o motivo. A gente sabe que são mulheres que têm muitos parceiros sexuais, sexarca precoce, não fazem uso de preservativo, né? De barreira, né? Tem múltiplos parceiros sexuais, mulheres que geralmente são solteiras, elas têm mais chance justamente de apresentar. Tabagismo, álcool, uso de drogas ilícitas também tem muita relação, né? Pode estar relacionado também com a própria idade, né? Então, sempre tem que lembrar que o fator de risco não é algo isolado, não é algo independente, às vezes eles estão relacionados com outros, né? Alguns fatores de risco são realmente isolados, beleza? Mas alguns são dependentes, né? Muitos parceiros sexuais, quando o parceiro sexual, quando ela não é solteira, quando o parceiro ele tem justamente uterito ou ST, se a mulher já teve ST prévia ou então DIP prévia, muito importante lembrar. Uma das complicações da DIP é a própria DIP, beleza? Então tem reincidência de DIP de uma coisa para outra, certo? Vaginose bacteriana, muito comum, né? Então, um dos principais germes, como a gente viu, é a Gardnerella. Então, se a gente tem com frequência vaginose bacteriana, aquela doença padrãozona lá, a gente vai ter justamente aí como origem a Gardnerella. Então, aprenda 5, não aprenda 4 só. Aprendeu clamídia, aprendeu gonorreia, que você já está cansado de ouvir. Você aprendeu ureoplasma e micoplasma, que lembrou agora, e você lembrou da aula de vaginose bacteriana. Lembrou justamente aí que a Gardnerella é uma das causas importantes aí e de um dos fatores de risco, né? Usa métodos contraceptivos, né? O uso de métodos contraceptivos quando a gente está falando justamente dos contraceptivos orais, beleza? O estado socioeconômico também faz diferença, ou seja, tudo está relacionado, tudo é para entender que é uma causa realmente desses fatores de risco, beleza? Tá bem intuitivo aí. O método de barreira ele ajuda realmente, então ele vai proteger contra DST e DIP. O anticoncepcional oral ele tem 2 polos, né? Uns dizem que faz bem porque ele impede que faz com que o muco cervical fique mais espesso, e outros dizem que faz mal porque evita que a pessoa use o quê? Método de barreira, né? E aí ocasionando esse problema. O DIU ele é um agente facilitador, né? Então o DIU a gente pode pensar que é um método de barreira que ajuda, ele realmente é um método de barreira, só que ele é um método de barreira que atrapalha, porque nesse caso ele vai justamente provocar uma mudança na característica lá do útero, né? E você alterando o útero, você está alterando justamente o trato genital superior, que é o trato exatamente que vai estar modificado. Então a gente tem um risco de 2 a 3 mais chances de desenvolver quando a gente tem justamente a presença de cervicites, beleza? Então ele vai alterar, vai gerar uma reação inflamatória, certo? E aí, justamente, a gente tem que entender que quem usa DIU tem mais risco de DIP, beleza? E não dá para colocar DIU quando a gente tem uma DIP presente ou quando você tem infecção aí presente, certo? Porque você pode carrear essas estruturas, inclusive com funguinho gerando actinomicose, beleza? Deu para entender? Então, fisiopatogenia, né? Na verdade, a gente já falou um pouquinho da fisiopatogenia, que a gente só vai dar uma ampliada justamente para entender qual é a lógica, né? Então imagina aqui, a gente tem um germe na vagina, a gente tem um germe na vulva, né, que está ascendendo, está nessa região. E aí a gente tem uma alteração, por exemplo, na nossa queridíssima muco cervical. Aí eu lhe pergunto, qual o período que a mulher está mais suscetível para ter ascensão? No período pós-menstrual e no período perimenstrual. Ou seja, antes da menstruação e depois da menstruação. Porque o que está acontecendo aqui? Quando para ter a menstruação a gente tem uma leve dilatação do colo e o muco vai ficar o quê? Mais fino, certo? Ou seja, tem mais chance de ascensão. E a gente lembra justamente e também a gente lembra do processo de refluxo menstrual. Você lembra do refluxo, né?
Lembra do refluxo? Refluxo menstrual, ou seja, a ascensão do, do, do sangue, literalmente, para o ambiente da cavidade peritoneal, inclusive. Por isso que mulheres que estão na menstruação, elas ficam com distensão abdominal, porque é realmente sangue chegando na cavidade, né? Então, é uma característica muito importante que acompanha a dismenorreia, beleza? E aí, muito importante a gente entender essa ascensão, porque a gente sabe que isso só vai acontecer se a gente tiver o quê? Uma pressão negativa, né? Então, essa expansão pode provocar também a ascensão desse germe nesse ambiente, entendeu? E aí, justamente a gente tem uma vagina infectada por esses germes que a gente falou, né? Ou de uma relação desprotegida, ou justamente por conta de uma vaginose local, o excesso de Gardnerella. E aí a gente tem alteração no muco cervical, como a gente viu, que é um ponto de risco. Penetração e acessão dos germes para a cavidade uterina, né? E aí eles vão se propagando, tubo uterino, ovário e até o peritônio. Isso aqui faz todo sentido biológico. O que é que você não sabia ainda? Justamente esse período, né? Que é o período onde a gente tem mais facilidade de desenvolver aí a doença inflamatória pélvica. Faz todo sentido, né? Aí agora a gente já vai justamente sair da fisiopatologia, por isso que eu disse que era curto, e a gente vai ver qual é o principal sintoma da DIP. O principal sintoma da DIP é justamente uma descarga purulenta de muco cervical, né? Então a descarga purulenta do muco cervical ele vai chegar justamente vaginalmente, provocando justamente essa alteração. E isso a gente observa justamente no exame especular, aquele edema, a estrutura totalmente friável e aí com saída de muco, né? De muco purulento. Então a gente sabe que esse é o principal sintoma, só que ele não é um critério maior para o diagnóstico. O critério maior é justamente o que a gente vai falar logo em seguida, que é justamente a dor. Então a dor tem que estar presente na característica da doença inflamatória pélvica. Doença inflamatória pélvica e qual a dor? É igual a dor. E qual é essa dor? São 3 tipos de dor. Uma dor infraumbilical, hipogástrica, uma dor, a mobilidade uterina, quando você mexe o útero ela dói, ou então a dor nas massas anexais, né? Que são justamente aí a dor na trompa e a dor na mobilização do ovário, né? Então isso é uma característica muito importante, né? Inclusive você tem a obrigação no exame físico de comprovar a existência dessa dor, fazendo a mobilização, obviamente, com todo cuidado durante esse exame físico, beleza? Sintomas atípicos, né? Então sintomas atípicos eles incluem a dispareunia, que estão presentes principalmente nas mulheres que têm uma DIP aí muito presente, né? Que tem uma dor crônica. A gente pode ter também sangramento uterino anormal, né? Muito comum, muito comum não, pouco comum, mas a gente pode ter sangramento uterino normal. E outras alterações também a gente vai ter aí alguns sintomas urinários, né? Tem que ter cuidado para diferenciar esses sintomas urinários de problemas aí como, por exemplo, uma pielonefrite. Tanto é que você faz o uso do exame de urina ou então urocultura para fazer o diagnóstico diferencial com pielonefrite, que também pode provocar essa dor baixa. A gente vai ver vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que considerar, mas a doença inflamatória pélvica, por conta da sua prevalência e sua relação com as ISTs, elas têm que justamente aí ter essa noção, né? Principalmente quando você pesquisa os fatores de risco, quando a gente vai ver daqui para frente, beleza? Todo o processo começa com a endometrite, então importante a gente entender essa lógica, né? Então a gente tem a ascensão, chegou lá, ela provoca primeiramente uma endometrite, depois é que ela vai provocar uma salpingite e depois justamente ela pode começar a prejudicar os ovários, beleza? E aí justamente é a endometrite que vai provocar aquela dor no útero, uma dor hipogástrica e a dor à mobilização. E a dor nos anexais, justamente quando ela evolui para as tubas uterinas e evolui para os ovários, beleza? Aí sim a gente tem a dor nas massas anexais, certo? E aí, esse processo inflamatório ele vai se desenvolvendo, vai provocando edema, vai provocando chegada de infiltrado leucocitário, também uma característica justamente da DIP. É a leucocitose no hemograma, PCR, VHS aumentados, tudo isso é importante, né? E aí a gente tem uma lesão indireta no epitélio ciliar, né? Então o epitélio ciliar ele começa a ser prejudicado, né? Então deu para entender qual é a lógica, né? A gente está prejudicando só as mucosas, a gente prejudicou o endométrio, depois a gente prejudicou o epitélio ciliar, né? E aí essa situação pode se piorar, né? Essa é uma complicação tardia. Então deu para entender. Começou com endometrite, inflamou, provocou a dor da mobilização e a dor infraumbilical. Depois a gente tem justamente a evolução, esse processo inflamatório continuando, né? Provocando justamente aí uma lesão no epitélio ciliar lá da tuba uterina. Chegou uma lesão no epitélio ciliar, provoca inflamação, provoca dor nas massas anexais. Qual o próximo passo? Justamente quando a gente começa a ter umas complicações que são aí extremamente mais graves na nossa queridíssima DIP, né? A primeira justamente são as chamadas aderências, né? Então as aderências elas têm uma relação muito importante com a superfície tubária, porque a aderência ela pode provocar duas coisas. A primeira delas que é uma dor crônica, né? A dor crônica, que é uma característica constante, que inclusive pode cursar junto com a dispareunia, que é aquela complicação que a gente teve, né?
Dentro das complicações tardias, sangramento uterino anormal, dispareunia e sintomas urinários, né? E aí essas aderências elas podem ocorrer durante esse ambiente. E também outra complicação aí que acontece é justamente a infertilidade por conta do quê? Por conta do processo de perda de permeabilidade da nossa queridíssima tubo uterina. Inclusive, quando você estuda infertilidade, existe uma coisa chamada de fator tuboperitoneal. O fator tuboperitoneal é um dos fatores que provocam infertilidade. E uma das etiologias é justamente a doença inflamatória pélvica. Isso se dá justamente por conta dessas aderências que vão prejudicando esse ambiente, né? Então são essas duas coisas, né? E também outra coisa muito importante é o terceiro ponto, né? A gente falou, o primeiro ponto é a aderência provocando dor crônica, provocando infertilidade por conta da perda da permeabilidade. E o terceiro, e muito importante também, que é justamente o processo de formação de traves, né? Quando você forma essas traves no ambiente interno dessas aderências, o resultado vai ser justamente o aumento da quantidade de gestação ectópica. Por isso que a gestação ectópica é uma das complicações que está presente na nossa queridíssima, a nossa queridíssima DIPA, uma complicação tardia. E além disso, né? Uma cirurgia prévia justamente que eu preciso fazer para resolver a DIP, né? Uma videolaparoscopia, uma remoção justamente de um abscesso ovariano também pode cursar com o aparecimento dessas aderências. Então, uma complicação tardia muito importante, depois que a gente tem as dores e as inflamações, esse processo inflamatório com formação de edema, a coisa mais importante aqui é o processo de aderência. Então, lembrar das aderências e as três coisas que ela causa: infertilidade, dor crônica e gravidez ectópica. Beleza? Show de bola? Qual outra complicação que a gente pode ter? É justamente o aparecimento de outro elemento extremamente importante dessa doença, que é o abscesso tubo-ovariano, né? O abscesso tubo-ovariano nada mais é do que um acúmulo de pus, né? Então, aquele acúmulo de pus que estava acontecendo durante toda a árvore, durante o muco cervical, que estava liberando pus toda hora por conta dessa inflamação, agora a gente tem justamente um abscesso formado, né? Esse acúmulo de sangue justamente encistado, próximo do ambiente ovariano, próximo do ambiente do tubo. Isso aqui pode ser identificado através de um ECG, através de uma laparoscopia, beleza? Então, esse processo inflamatório, ele pode progredir, inclusive, em direção à cavidade, em relação à cavidade peritoneal. Quem vai provocar isso aqui são justamente a inflamação das chamadas fímbrias, né? Então, a gente sabe que existem as fímbrias, né, que estão naquela região. Quando ele chega nesse ambiente, a gente pode ter a formação do abscesso nessa localização, beleza? Então, esse abscesso ele pode ser rútil, que vai gerar, portanto, uma emergência clínica extremamente importante. Emergência clínica cirúrgica. Então, a gente precisa do tratamento cirúrgico imediato. Limpeza da cavidade, debridação desse abscesso e tentar fazer o mínimo invasivo possível. Por laparoscopia, mas às vezes é necessário fazer uma cirurgia aberta. Beleza? Show de bola? Né? Isso aqui, obviamente, vai gerar um abdômen agudo, porque você está jogando pus na cavidade. Beleza? Muito simples a gente pensar nisso. E aí, nessas infecções, especificamente da gonorreia e da clamídia, né, que são os dois principais que a gente falou, a gente pode ter uma síndrome que cursa justamente com a formação de abscessos e aderências lá no ambiente hepático, né? Então, o ambiente hepático pode fazer aderência, inclusive, com o próprio peritônio, provocando problemas agudos e problemas crônicos, que é a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, beleza? Pequenos abscessos justamente da superfície hepática, que também está relacionada Fitz-Hugh-Curtis, que está relacionado também aí com o aparecimento da aderência, não só o aparecimento de abscessos, beleza? Show de bola? Deu para entender essa coisa, né? Então, em relação ao diagnóstico, então, só revisando a fisiopatologia, né? Que eu falei que tinha falado da fisiopatologia, mas a gente tem falado exatamente. Na verdade, a gente falou o quadro clínico, né? Quadro clínico curso com o quê? Então, a gente tem uma endometrite, que evolui com formação de edema, da mobilização do infraumbilical. Depois ela chega nos ovários, forma edema, prejudica o epitélio ciliar e vai provocar o quê? Uma salpingite, gerando justamente dor nas massas axiais. Depois a gente tem o risco de formação de aderências, provocando dor crônica, provocando gravidez ectópica e provocando também, em efeito mais rápido, aí, infertilidade. E outro ponto extremamente importante é o aparecimento do abscesso hepático, né? Abscesso hepático não, abscesso tubo ovariano e também abscessos hepáticos pequenos na superfície, fazendo justamente a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, beleza? E aí, quando a gente está diante do diagnóstico, a gente tem que lembrar que é um diagnóstico complicado, porque a gente tem justamente uma quantidade de sinais e sintomas bastante plausíveis, né? Então, e o principal sintoma é a dor. Dor pélvica tem 1 bilhão de coisas que provoca dor pélvica. Inclusive, tem uma aula só de dor pélvica, né? Que a gente vai estudar ainda. Não tem ainda aula disso aí, não. Mas existe uma aula só de dor pélvica. Ou seja, o que é que você está diante? Você está diante de um problema que tem muita sintomatologia e a sintomatologia que tem é muito genérica. Então,
E o quadro também vai de grave a muito grave, né? Vai de complicado até emergencial. Então a lógica é essa, né? Não existe teste diagnóstico definitivo, ou seja, não tem nada patognomônico, não existe nenhum teste que vai dizer, não, aqui tem obrigatoriamente o ADIP. Você vai juntando um monte de quebra-cabeça até justamente chegar no resultado, como a gente vai ver, né? Baseado justamente nos achados clínicos, né? Então é uma coisa que existe da clínica, não adianta sair pedindo um monte de exame porque não vai resolver. Tem que saber a teoria, tem que saber a clínica, né? E aí a gente vai visar justamente aí não perder diagnósticos difíceis. Então aquela mulher que está assintomática, com um quadro mais simples, eu tenho que achar a DIP nela. E, se eu não, e nos casos mais graves, e nesse caso eu posso evitar antibiótico terapia quando eu não preciso fazer justamente essa intervenção, beleza? Então não sair jogando antibiótico para todo mundo, né? E aí o diagnóstico clínico ele vai ser baseado justamente na anamnese. Então a anamnese ela é muito importante, né? Você tem que saber se tem aqueles fatores de risco, tem que saber a história justamente de manipulação genital, o que é que ela está sentindo de dor naquele ambiente, né? O que é que ela já teve de relação sexual, o que é que ela já teve de DST, né? Então tem que saber essa lógica, se ela já teve uma doença inflamatória pélvica prévia, né? Se ela já teve justamente... Ah, já apareceu pus lá dentro da vagina, lá no final da vagina? Não, a pergunta é essa que tem que ser feita, né? Então a gente tem que saber fazer essa análise, essa anamnese bem feita diante dos fatores de risco que eu já citei ali em cima. Então quando eu falei os fatores de risco, eu estava falando em grande parte da anamnese, beleza? Perguntei tudo isso, ele está com queixa de dor pélvica, está com queixa de dor na massa axial, você vai lá no exame físico e vai confirmar. Então, você vai fazer palpação do abdômen, para tentar ver essas massas axiais, ver se tem um abscesso grande, com cuidado para não romper o abscesso, né? E também você pode fazer uma percussão lombar, né? Você lembra como é o nome desse sinal aqui da percussão lombar? A gente lembra justamente do chamado, estou pesquisando o sinal de Jordano, né? O sinal de Jordano que é indicativo de pielonefrite. Então você vai fazer duas coisas para diferenciar a pielonefrite, que é fazer isso aí e fazer justamente isso aqui, ó, que é esse exame do EAS com urinocultura, para fazer diagnóstico de pielonefrite, que eu já inclusive falei, né? Então, fiz o exame físico, fiz palpação do abdômen, né? O próximo passo vai ser, obviamente, o toque vaginal bimanual. O toque vaginal bimanual com cuidado, extremamente importante, né? Desculpa, antes do toque vaginal a gente tem que fazer o exame especular. Errei a semiologia... Vamos lá. Então, o exame especular ou depois. Agora eu me lasquei, né? Mas enfim, não, eu vou fazer antes porque eu não posso ter toque vaginal, porque justamente toque vaginal eu tenho que colher material lá dentro. Então, vou fazer o exame especular e o que é que eu espero achar? A secreção mucopurulenta, extremamente importante. Presença de um colo que está demasiado, né, e friável, né? Então, característico de inflamação. Então, tem que ver a inflamação no exame especular e aproveito para colher material. Eu pego justamente para fazer um exame bacterioscópico, eu pego para fazer cultura, adivinha para quê? Para aquelas 4 que eu falei que são mais importantes. Gonorreia, clamídia, micoplasma e ureoplasma. Tem que pedir a cultura para essas estruturas, beleza? Então, peço cultura, posso fazer bacterioscopia para ver se a gente identifica alguma alteração lá mais presente, né? Fazer bacterioscopia de outras regiões que não o colo uterino, né? E aí eu tenho que fazer justamente exame especular. Depois do exame especular, eu tenho que fazer o toque vaginal. O toque vaginal, o objetivo justamente é identificar a dor pélvica, a dor mobilização, dor nas massas axiais, beleza? E aí, obviamente, presença de tumorações, né? Qualquer alteração dessa que pode indicar o edema, ou então justamente no fundo de saco posterior, né? O famoso fundo de saco de Douglas, que é uma região que já pode estar com abscesso, né? Então, o objetivo justamente do exame do toque vaginal é identificar dor e o abscesso, beleza? E aí, dos exames complementares, a gente tem que ter uma noção boa aí do que a gente vai pedir. Então, a gente vai solicitar um hemograma, sempre vai solicitar um hemograma, né? A gente vai observar uma leucocitose. Aí a gente vai ver PCR e VHS, mas ele vai estar aumentado. Isso aí não significa muita coisa, né? Vou pedir teste de gravidez, fundamental pedir teste de gravidez. Porque justamente eu já faço o diagnóstico diferencial com gravidez ectópica, que inclusive é uma complicação, mas é um diagnóstico diferencial. E eu não diferencio justamente essa dor de uma gravidez que está acontecendo, né? Essa mulher ela não pode receber justamente alguns antibióticos, né? Nem pode fazer um tratamento cirúrgico tão invasivo como a laparotomia, diante da presença de um quadro de gravidez. Então a lógica é essa, um teste de gravidez importante, tem que fazer um hemograma, tem que fazer VSR, tem que pedir aquela cultura para aquelas bactérias que eu já tinha falado, tenho que pedir o exame de urina ou uma urocultura para diferenciar de pielonefrite. Eu tenho que fazer exame bacterioscópico de outra região. Eu tenho que fazer ultrassonografia transvaginal, né? Eu posso fazer tomografia? Posso. Posso fazer ressonância magnética? Posso, né? Posso fazer laparoscopia? Pode fazer, quando você justamente não tem um diagnóstico tão certo e tem um quadro que está piorando, né? Aí eu vou ver justamente característica de pus, né? Uma salpingite bem edemaciada com pus,
com a região ovariana, aí com presença do abscesso, ou então eu vou observar justamente a saída de pus por essa região. Tudo isso é importante, né? Hiperimia na superfície tubária, edema, né? Que são características justamente da nossa queridíssima alteração, né? E além disso, se comprovada a presença justamente do adipo, tem que pedir sempre aí esses exames para identificar outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, HIV, hepatite B, hepatite C, imunofluorescência, a sífilis, né? Imunofluorescência para a própria clamídia, que a gente pode encontrar, né? Essas alterações. E eu posso fazer também uma biópsia do endométrio. Um endométrio que tem característica de endometrite é basicamente confirmativo dessa brincadeira, né? É quase confirmativo de doença inflamatória pélvica, né? Mas obrigatoriamente não deve ser pedido, né? É um dos exames que está disponível aqui. Mas o que você tem que fazer obrigatoriamente? Teste de gravidez, o hemograma VCS tem que pedir sempre. E aí você vai justamente pedir as culturas, vai pedir o exame bacterioscópico, vai pedir uma ultrassonografia para ver se tem alguma alteração, né? E isso aí é muito importante. A USG abdominal também é importante, né? Não só a pélvica, beleza? Ressonância magnética, eu falei de TC, mas nada de TC aqui. Ressonância magnética é melhor e videolaparoscopia. Ou seja, tem um monte de exame que dá para pedir, né? Nenhum deles é tão confirmativo, mas você tem uma noção que pode ser doença inflamatória pélvica, né? É um diagnóstico que você tem que sempre estar procurando, beleza? E aí a gente tem os critérios, né? Então os critérios maiores vão ser justamente as dores, que a gente falou, as 3 dores que a gente tem, infraumbilical, anexal e a mobilização, né? Esse é um critério maior, pelo menos um deles tem que estar presente. E a gente tem os critérios menores. Quais são os critérios menores que, inclusive, aí a gente vai ver que exige outros exames que a gente não pediu. Como, por exemplo, aí o exame é fresco, né? Na verdade, seria uma bacterioscopia, né? O exame é fresco, uma bacterioscopia, né? Muito parecido. Então, a gente vai ter aí leucocitose, a gente vai ter VHS aumentado. A presença do exame com exudato mucopurulento cervical é um critério menor, incrivelmente. A gente vai ter aí, bem decorado essa parte mesmo, um exame a fresco que tem a presença de 5 leucócitos no campo, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Ah, sim, febre, né? Febre é importante, é um critério menor, né? Comprovação laboratorial de infecção por gonorreia ou clamídia. Lembrando que se você tem esses dois, não quer dizer que você tenha a DIP, quer dizer que você tem infecção, beleza? Não confundir. E leucócitos na microscopia fresco do conteúdo vaginal, leucocitose, mais dimensão de secreção do hemocervice. Tá, então, se você viu leucócitos em alguma das paradinhas, né? Não na urina, mas se você viu leucócitos em alguma das secreções, né? No exame fresco do conteúdo vaginal, ou então no campo de imersão e secreção de endosservice, né? Que eu não sei o que significa especificamente isso aí, não vou mentir. Mas se no exame fresco tem leucócito, se tem VHS, tem temperatura alta, se tem leucocitose, se tem comprovação da infecção, esses são critérios menores para que a gente comprove a presença de DIP. Lembrando que isso é um critério, né? Todos esses critérios significam o quê? Infecção, basicamente, né? Nada disso está dizendo, uau, né? Não tem tanta alteração assim, beleza? Só a do mucopurulento, que é mais característica, né? Então, esses são critérios de DIP, né? Os critérios confirmativos. Eu fui lá e fiz uma endometrite. Tirei justamente a endometrite, né? Fiz endometrite e lá na biópsia do endométrio comprovei. Fiz uma videolaparoscopia, vi justamente aquelas alterações, né? O abscesso, né? Então, laparoscopia com evidência de DIP, beleza? Presença do abscesso no tubo ovariano, né? Comprovado pela RNM ou pela USG, beleza? Tudo isso são critérios, né? Então são 3 critérios que a gente pode ver: evidência de endometrite, o abscesso e na laparoscopia você vê características de DIP. Então são exames bem mais invasivos, né? Com exceção do SG pélvico e do RNM, mas que podem comprovar justamente o desenvolvimento da doença inflamatória pélvica, certo? Pelo menos o critério mínimo, e tem que ter um desses critérios adicionais aí para poder comprovar, beleza? E aí, uma coisa que eu tinha visto era justamente que eu precisava ter um desse e 3 desses, né? Mas eu não tenho certeza, certo? E aí tem um diagnóstico diferencial, então várias doenças podem cursar com essas características, né? Inclusive com dor pélvica, endometrite, mioma degenerado, endometriose, mioma degenerado, torção ovariana, gravidez ectópica,
Isso é uma característica obstétrica. Mas abortamento séptico, torção ovariana, tumor ovariano, né? Dismenorreia, tudo isso é característica. Gastrointestinal, tudo que gera dor no baixo ventre. Então, apendicite pode fazer diagnóstico diferencial, gastroenterite, volvo, diverticulite, tudo tem relação. Colecistite, uma litíase biliar, pielonefrite, nefrolitíase, né? Pielonefrite a gente falou, cistite, uretrite, tudo pode gerar. E musculoesquelético, como uma psoite e até mesmo uma discopatia pode ter diagnóstico diferencial aí nessa região pélvica, beleza? Então tem vários diagnósticos diferenciais. Como é que a gente estadia a nossa queridíssima doença inflamatória pélvica? A gente coloca em 3 estados. Um, a gente tem uma salpingite sem peritonite. Então só tem inflamação, ótimo. Eu trato ambulatorialmente e aí eu vou fazer o que nessa região? Vou lá, tratar ambulatorialmente e vou pedir sempre aí e vou reavaliar aí com 72 horas sempre, certo? Reavaliar com 72 horas, fazer um tratamento com antibiótico a nível hospitalar, reavaliando com 72 horas. Se piorar, se continuar crescendo uma massa, né? Se a dor não para, o resultado vai ser o quê? Depois de 72 horas, eu vou lá e interno, beleza? Penso em fazer cirurgia. Nos 2 eu tenho justamente uma salpingite, mas eu tenho uma peritonite. Então, salpingite com peritonite, beleza? E aí eu tenho que fazer um conduto hospitalar, eu vou ter que internar, considerar sempre a possibilidade de infecção, né? E de uma inflamação, e eu vou fazer o tratamento com antibiótico primeiramente, pensando justamente na possibilidade de fazer cirurgia, beleza? No estágio 3, aí eu vou ter que estar presente aí. E o outro é oral, né? Esse aqui a gente já está fazendo ATB intravenoso. No terceiro estágio já tem o aparecimento justamente de um abscesso peritoneal, né? Ou então tem uma perda de permeabilidade da tuba uterina, certo? Então, a oclusão tubária ou comprometimento tubo-ovariano com a presença do abscesso, né? Então, pelo risco justamente dele estar liberado, eu tenho que justamente fazer uma internação, fazer justamente aí o antibiótico aí presente também. E no estágio 4 a gente vai ter justamente a presença da peritonite, salpingite e um abscesso tubo-ovariano que está caracteristicamente roto, né? Isso aí é muito mais grave. Eu tenho que fazer uma cirurgia, tenho que fazer uma laparotomia. O sinal de peritonite vai estar lá piscando, vai estar lá gritando, me faça cirurgia, eu tenho que fazer a limpeza da cavidade, tenho que justamente debridar essas características, beleza? Então essas são as doenças, né? Então, só revisando, estágio 1, doença localizada no corpo uterino, na trompa, presença lá trata com antibiótico. No estágio 2, trato com antibiótico, já tem peritonite, só que eu trato no hospital. No 3, eu tenho oclusão de trompa ou tenho um abscesso tubovariano. ATB injetável e aí pode precisar de cirurgia. No terceiro caso, sempre eu vou fazer cirurgia. Remove o abscesso e limpeza da cavidade, de forma mais conservadora possível. E aí, no quadro clínico leve, quando a gente só tem aquela dor lá presente, tem uma febrezinha e tal, né? O paciente já teve clamídia mês passado, né? Aí tem lá uma febrezinha, pediu PCR, pediu VHS, tá lá com leucocitose, uma dor embaixo do ventre, pronto, é DIP, né? Classifiquei como DIP. Fiz um SG, tava lá, inflamadão, bem crescido, edemaciado, beleza? E aí, beleza, fiz essa característica, show de bola, né? Show de bola, o que é que eu vou pedir? Vou lá e trato, né? Vou tratar ela com doxiciclina, metronidazol e ceftriaxona, né? Então esse é o tratamento do esquema terapêutico, um pouco amplo, né? Então a gente tem para anaeróbio, a gente tem um tricíclico e a gente tem pros gram-negativos, se eu não me engano, ceftriaxona mata os gram-negativozinhos, né? Então, extremamente amplo para matar tudo que vê pela frente, né? Já que a gente não sabe, a gente não vai esperar a cultura para poder tratar DIP, já que a complicação ela é muito mais grave do que justamente se você tiver a criação de uma resistência aí, né? Então, esse é o tratamento clínico ambulatorial, beleza? Quando é que a gente vai fazer justamente o clínico hospitalar? Então, tem que lembrar, se eu tiver peritonite, eu faço clínico hospitalar. Se eu tiver comprovação do abscesso, eu tenho clínico hospitalar. Se depois de 72 horas eu não tenho uma boa resposta ao tratamento ambulatorial, aí eu faço hospitalar. Se a paciente está grávida, está imunocomprometida, eu também tenho que fazer isso, beleza? E aí, justamente, né? O abscesso do ovariano, a gente falou. Sinais de peritonite, náusea, vômito, febre alta, beleza? Aí aquelas características, gravidez, imunocomprometimento, ou então não responder ao tratamento ambulatorial, beleza? Ou baixa adesão ao tratamento ambulatorial. Então, é tudo bem lógico, né? De como fazer uma coisa com outra. A gente já citou quais eram, nos estágios, né?
que seria os sinais de peritonite, e tudo isso é o tratamento clínico hospitalar. O tratamento clínico hospitalar é muito parecido, né? Só que no lugar de eu utilizar ceftriaxona, eu vou utilizar cefoxitina, beleza? E a doxiciclina também mantém, eu só tiro o metronidazol. Outra opção é fazer o quê? A clindamicina ou gentamicina. Aqui o tratamento já é intravascular, beleza? Só a doxiciclina que é via oral. Todos os outros aqui, ó, via oral, só a ceftriaxona que é intramuscular, beleza? Segunda opção é cefotaxima. Aqui é cefoxitina e doxiciclina. Cefoxitina, doxiciclina. Cefoxitina, doxiciclina. Cefoxitina, doxiciclina. Cefoxitina, doxiciclina. Cefoxitina, doxiciclina. E aí, cefoxitina, doxiciclina. Beleza? E aí eu tenho justamente cefoxitina, que é justamente o quê? O clínico hospitalar. Então, clínico hospitalar, a gente já sabe as indicações, né? Peritonite, não aderiu bem depois de 72 horas. Gravidez, imunocomprometimento, febre alta, sinais de peritonite, a presença de abscesso, tudo isso está lá. E quando é que eu vou para o cirúrgico? Eu vou para o cirúrgico quando eu tenho o abscesso roto, obrigatoriamente, certo? Quando depois do tratamento clínico hospitalar a gente não tem a melhora do quadro, né? Então o paciente continua com febre, continua com dor, né? Continua com sinais de peritonite, cirurgia. Quando eu tenho uma massa que continua crescendo depois do tratamento hospitalar, cirurgia, né? Show de bola, então é isso, né? Então faz o tratamento clínico, show. Massa pélvica que continua aumentando, o abscesso que rompe, ou então o abscesso que está presente no fundo de saco de Douglas, né? Então, o fundo de saco de Douglas é uma região que não pode ter abscesso. Se tiver abscesso lá, trata, beleza? E aí a opção, eu posso fazer um videolaparoscopia ou laparotomia. Sempre tentar fazer o mais conservador, mas nem sempre é possível, né? E aí, sempre tratar os parceiros. Então, o parceiro vai ser tratado, né? Todos os parceiros que tiverem contato com a mulher 2 meses anterior, e eu vou fazer com ciprofloxacina e azitromicina, beleza? Ciprofloxacina e azitromicina. Ciprofloxacina e azitromicina. Ciprofloxacina ou azitromicina. Ciprofloxacino e azitromicina. Ou ciprofloxacina e azitromicina, né? Então, só relembrando, qual o primeiro tratamento? Ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol. Casa. Volta daqui a 3 dias. Qual o tratamento clínico? Que tem que internar. Eu vou fazer cefoxitina e doxiciclina. E aí o tratamento para o parceiro, azitromicina e ciprofloxacina. Show de bola. E aí eu tenho que acompanhar o paciente. Vou avaliar de 24 a 48 horas, no caso do paciente internado. No caso do paciente que está em casa, eu vou avaliar a cada 72 horas, certo? Qualquer complicação ou não resposta ao tratamento clínico, eu vou para o tratamento cirúrgico, com laparotomia e resolver todos os problemas lá, bonitinho, certo? Depois eu tenho que fazer uma reavaliação trimestral por ano, né? Depois do tratamento. E aí, para esses pacientes que eu tiveram, eu tenho que fazer sorologia para outras doenças. Sífilis, VDRDL, né? Hepatite B, hepatite C e HIV. Sempre fazer isso aqui, hein, quando a gente tem justamente o risco de ter outras doenças, certo? E aí as complicações a gente já sabe, né? Já na maioria a gente falou. Então, complicação, o abscesso tubovariano a gente falou. A síndrome de Fitz-Hugh, né? E a morte também pode acontecer, né? Se tiver uma complicação muito grande, já que é uma infecção, pode cursar com sepsis, etc. Beleza? E aí outra coisa que é muito importante é justamente a gente fazer as coisas a longo prazo, né? Então a gente pode ter aderências, com aparecimento de dor crônica, com aparecimento de dispareunia, né? A fase crônica da síndrome de Fitz-Hugh, né? A gente pode ter também, aí, deixa eu ver se eu lembro, outra DIP, né? Lembrando que uma complicação da DIP é a própria DIP, né? E dispareunia do pé ficar crônico e a prenese ectópica, como a gente sabe, né? É uma característica que a gente já falou, inclusive, uma característica da aderência. Prenese ectópica, infertilidade, que é o que está faltando, e dor crônica, né? Que causa dispareunia também, né? Então, essas são sequelas tardias que podem acontecer, né? Sempre fazer aí como prevenção. Assim, aqui são as fibras espáticas. Então, a síndrome de Fitz-Hugh,
pode gerar aderência nesse ambiente aqui também, né? Aderência aqui justamente dessas regiões, né? Então, aderência justamente aqui nessa região, né? Ó, quase um kissing ovaries, né? Quase um kissing ovaries, né? Quem lembra o que é kissing ovaries? O kissing ovaries é justamente a presença dessas aderências aí no ambiente dos ovários, né? Essas inflamações que acontecem aí na região anterior, muito comum aí na presença da endometriose, beleza? Então, esse é um sinal muito que lembra muito a endometriose, mas não é o quadro. E aí, que mais, né? O endometrioma de ovário. Lembra do endometrioma de ovário? Então, uma coisa que pode acontecer é o kissing ovaries, né? E aí, educação sexual, rastreamento, diagnóstico eficaz dos casos, né? Esse aqui é o blá blá blá. Então, deu para entender, né, qual é o tratamento e qual é a lógica, né, da DIP, né? Então, fica aí essa aula extremamente interessante, extremamente rápida, fácil de entender. Um abraço.